amados, vamos direto para a palavra, sem mais delongas, né? Chegou o momento principal, primordial do nosso programa, que é a ministração da palavra. Nós iniciamos no programa de segunda-feira uma mensagem acerca da abertura dos selos ali no livro de Apocalipse. E a gente iniciou falando justamente o significado da abertura desses selos, que seria marcado por diversos acontecimentos. Acontecimentos, né, que marcaria o início de um momento de grande tribulação na terra, né? É o início, né, do derramamento justamente da ira de Deus sobre a face da terra. Isso mesmo, o derramamento da ira de Deus sobre a face da terra. O profeta Daniel, ele já tinha previsto isso em suas profecias acerca justamente desse livro, né? E dos selos que esse livro possuía, de modo que a um seria dado a oportunidade, né, de desatar esses selos e mostrar o conteúdo deste livro, né? Como diz aqui no livro de Daniel, ó. Livro de Daniel, logo no finalzinho, a gente vai ver aqui: eu vi o homem vestido de linho, capítulo 12 de Daniel, versículo 7. E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre a água do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda aos céus e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Então Daniel ele já tinha profetizado no seu livro de Daniel, que esses dias eles seriam posteriormente, né, evidenciados. E nós já vivemos, né, na evidência desses dias, desses últimos dias. E é sobre justamente esse assunto que Deus tem nos inquietado ultimamente para falarmos. E a gente tinha iniciado justamente no comentário bíblico que a gente começou, como eu disse, no programa de segunda, falando a partir aqui do capítulo 6 de Apocalipse, versículo 1 em diante, que falava sobre a abertura desses selos. Como eu disse a vocês, Daniel já tinha predito isso antes, né, que este selo estaria reservado para um dia ser aberto. E a gente leu anteriormente, aqui no mesmo livro de Apocalipse, aqui Apocalipse 5, né, versículo 5, diz assim: e disse um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. O leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, né, que veio da linhagem de Davi, está referindo-se ao próprio Jesus. A ele foi dado esse direito de desatar e de abrir este conteúdo. Então o livro de Apocalipse, ao contrário do que se pensa, ele não é um livro para ser fechado e não ser lido por causa das suas simbologias, por causa de suas figuras de linguagem. Ele foi revelado para servir de norte, de entendimento das coisas futuras, das coisas dos últimos dias. Não é verdade? E é por isso que nós estamos tendo a preocupação pelos sinais que já existem no mundo, de trazer justamente esse conteúdo, de tornar esse conteúdo mais acessível. Precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer Apocalipse. Inclusive o próprio nome de Apocalipse significa revelação, o livro da revelação. Esse livro foi escrito por João quando ele estava exilado numa ilha chamada Patmos. E ali ele teve um conjunto de sucessivas revelações de Deus acerca do acontecimento dos últimos dias. E ele casa justamente, né, com as profecias antigas de Daniel, de Ezequiel, de Jeremias, e a gente vai ver tudo aqui. Ao contrário do que se diga, porque esse é o sentido do adversário, desvirtuar a eficácia e o poder da palavra, como palavra de Deus, como uma palavra divina, né, inspirada pelo próprio Deus, né? Dizendo que a palavra de Deus, em alguns pontos, ela se encontra contradizente, adulterada, ou que adulteraram a palavra, e não é nada disso que aconteceu. A palavra de Deus, ela é pura, ela é santa, ela é eficaz, ela é poderosa, e ela foi inspirada por Deus.
né, que fez com que homens, né, cheios do Espírito Santo de Deus a escrevesse, né, para servir hoje, né, obviamente, de bússola, de norte, de manual sagrado para as nossas vidas. E dentro desta palavra, dentro dessa perspectiva divina, né, está ali o acontecimento dos últimos dias. Então, quem foi digno de desatar esses selos? João, ele via uma imagem ao homem chorando, né, ele chorava muito, né, em virtude das visões que ele estava tendo, e um dos anciões, né, dos 24 anciões que existem ali ao lado do trono de Deus, né, é mais uma demonstração da existência de um trono divino, e nesse trono o próprio Deus Todo-Poderoso, ele governa, mostra que Deus não perdeu o governo do mundo. As pessoas podem até dizer, não, mas o mundo está do jeito que está, cheio de violência, né, um descontrole, um desgoverno, mas Deus não perdeu o controle das coisas. Deus é poderoso, e Deus, ele está, né, controlando tudo, e tudo que está acontecendo aí é sinais, né, do final dos dias, já previsto antes, né, pelos profetas, previsto antes pelo próprio Jesus, como a gente vai ver aqui no capítulo 24 de Mateus. Ele já tinha declarado isso quando ele esteve aqui na terra, né, dizendo que esses dias seriam dias angustiosos, dias, né, em que as pessoas passariam por uma grande tribulação, e essa ira justamente, né, de Deus sobre a terra vai cair na vida das pessoas que sempre desobedeceram, que sempre procuraram viver longe de Deus, que sempre procuraram viver contra Deus, porque viver contra Deus é viver em desobediência, viver em pecados. Então, a ira de Deus sobre a terra justamente vai repousar, né, sobre os filhos da desobediência. E isso a gente faz uma menção do que aconteceu antes já, né? Juízos de Deus que foram derramados sobre a terra, a exemplo de Noé, né, quando esteve pregando o tempo todo para que as pessoas se arrependessem, entrassem na arca, e as pessoas não deram ouvidos, né, e portanto veio sobre a terra, né, uma enchente, né, uma chuva intensa que inundou a tudo e destruiu toda a raça viva, com exceção de Noé e seus familiares, pois creram na palavra, entraram na arca e ali estiveram seguros e repousaram em terreno seguro. Tá certo? Então, as mesmas palavras que aconteceram no dia de Noé, que foram ditas no dia de Noé, também servem para nós hoje. O tempo todo, né, sempre a gente vê alguém, né, como no caso hoje, falando da palavra, conclamando a todos ao arrependimento, uma vida com Deus, uma vida separada para Deus, né, e as pessoas, umas tantas, né, ouvem e se voltam para Deus e passam a viver servindo ao Senhor, e muitas, porque a Bíblia diz, né, já a Bíblia, a própria palavra de Deus diz que o caminho que conduz à perdição, ele é largo e espaçoso, mas o que conduz a Deus é estreito e apertado, e são poucos os que passarão por ele. E isso já mostra, né, que as pessoas, né, preferem andar pelo caminho da perdição, né, passar por este caminho da perdição, do que passar pelo caminho estreito e apertado, porque servir a Deus, né, não pode ser de todo jeito. Servir a Deus tem que ser uma servidão, né, com obediência, né, para sermos filhos de Deus verdadeiramente, temos que andar como ele andou, né? Como Jesus ele andou, como ele nos ensinou. A palavra de Deus, ela tem que estar nos nossos corações, tem que estar gravada nos nossos corações, para que o nosso Deus, né, possa ser reconhecido em nós, para que a gente seja reflexo de Deus aqui na terra. Como a própria Bíblia também diz, né, que nós somos luz do mundo e sal da terra, que façamos a diferença do lado do nosso Deus. Então, dando continuidade, a gente falou para vocês também do primeiro selo que foi aberto. São 7 selos, são 7 trombetas e são 7 taças da ira de Deus. Todas elas têm um significado diferente e vão marcar, como eu disse, eventos diferentes, né? Esses eventos, eles vão se dar justamente após o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja que está escrito e registrado aqui no livro de Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esse evento, esse acontecimento, ele vai justamente acontecer. E quando acontecer, vai dar início à grande tribulação aqui na terra, né? Que será de 7 anos. Daniel, ele já tinha dito isso antigamente nas suas profecias, né? Que houve a 69ª semana de Daniel, e ali tem, né, vários fatos históricos, como a volta, o retorno, né, dos israelenses, dos israelitas, né, para a terra santa, né, reconstruindo o templo, né? Nesses acontecimentos também, que são mais 62 semanas, ele também viu ali, né, desde
que culmina ali com a morte de Jesus Cristo, com a morte sacrificial de Jesus Cristo, e ficou faltando, né, apenas para fechar as 70 semanas de Daniel, que está ali no capítulo 9 de Daniel, as 70 semanas de Daniel, justamente ficou faltando uma semana para fechar as 70 semanas, porque justamente esse período aí, né, esse espaço de tempo para completar as 70 semanas é a época da graça, né, essa época que estamos vivendo, Jesus oportunizando a todos nós, né, o tempo todo, uma vida com Ele, uma vida de arrependimento, para que a gente também possa estar, né, com essa garantia, isso mesmo, com essa garantia. Então aqui em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, diz o seguinte: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Presta atenção nesse versículo que acabei de ler, 4:17 de Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Então este evento do arrebatamento é um evento bíblico, Paulo ele já tinha anunciado isso em sua carta aos crentes de Tessalônica, onde ele mostra justamente, né, como vai se suceder, né, esse arrebatamento. Ele vai preceder justamente, né, da voz de arcanjo, né, do alarido e da trombeta de Deus, né, e os mortos naquele momento lá que morreram vão ressuscitar, né? Não todos, mas aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, né? E eles, ao ressuscitar, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, mas antes seremos transformados, o corpo será transformado num corpo glorioso. E Jesus vem justamente nessa primeira fase aqui, até as nuvens, e nós, né, como diz aqui o versículo 17, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que morreram e que ressuscitaram, a encontrar-se com o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Então, a partir de então, a gente vai passar, né, nós, igreja, passaremos a estar sempre com o Senhor. E depois disso, o que é que vai acontecer? Vai acontecer justamente o início, né, da última semana, né, para fechar as 70 semanas de Daniel, que são 7 anos, né? Durante 3 anos e meio haverá um período de falsa paz, que é justamente aqui, ó, capítulo 6, versículo 1 de Apocalipse. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como uma voz de trovão, vem ver. E ele viu, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então, assim, depois que a igreja for arrebatada, esses selos eles vão começar a ser abertos sucessivamente. Então, no primeiro selo que for aberto, né, já João ele vê esse cavalo branco. E o que estava sentado sobre este cavalo branco, na figura aqui que é apresentada, ele tinha nas suas mãos um arco e na sua cabeça uma coroa, e saiu para vencer. E a gente já disse no programa anterior que esta pessoa aqui, deste cavalo branco, todo cavalo que é apresentado aqui, no total de 4, tem uma cor diferente. E a gente vai justamente dar o significado de cada cor. A cor branca normalmente remete à paz, né? É uma cor que justamente, quando se vai buscar, quando se vai interpretar de forma simbólica a paz, então a cor branca, ela aparece, né? Ela aparece. Então esse cavalo ele é branco. E o que estava sentado sobre ele, o cavaleiro que estava sentado sobre ele, não é Jesus Cristo. O cavaleiro que está sentado sobre esse cavalo branco é justamente a pessoa do anticristo. A pessoa do anticristo. E a gente tem uma referência bíblica a respeito da existência desse anticristo. Então a gente vai lá para a primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 2. Capítulo 2, na primeira epístola de João, e versículo de número 22, certo? Capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo?
É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, ele vem inicialmente justamente, né, sobre esse cavalo branco trazer uma falsa paz. Ele vai fazer aliança com vários povos, inclusive com os judeus. Porque se vocês não sabem, os judeus, eles esperam e aguardam ainda o Messias. Né? Aquele Jesus que esteve aqui há mais de 2000 anos atrás, eles não acreditaram ou não acreditam ser ele o Messias. E estão aguardando justamente o retorno desse Messias. E o importante a se destacar aqui é que isso está tão perto de acontecer, porque tudo que acontece em Israel serve para nós como referência. E a gente já vê uma movimentação no mundo todo, né, da reconstrução do Templo Novo em Jerusalém. O Templo Novo em Jerusalém, porque historicamente esse templo ele foi destruído. Ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito, Império Romano. Mas esse templo já tinha sido destruído outras vezes, como por Nabucodonosor, né? No momento ali do cativeiro babilônico, onde ele destruiu tudo, levou as especiarias do templo de Jerusalém, né, para a Babilônia, mas em seguida, por ocasião do reinado de Ciro, né, Ciro dos Medo-Persas, né, uma comitiva de servos de Deus voltaram e reconstruíram o templo de novo. Né? Aí quando foi no ano 70, depois de Cristo, esse templo foi derrubado, ele foi destruído de novo. Jesus já tinha falado acerca dessa destruição profeticamente. Quando ele passa pelo templo belíssimo de Jerusalém, e os discípulos, né, perguntavam quando é que seria o sinal destas coisas. E Jesus disse, né, que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubado, se referindo justamente àquele templo de Jerusalém. Então hoje ele se encontra em ruínas, não existe mais. No lugar do templo existe lá uma mesquita, né, de Omar, dedicada ao islamismo, né, que é justamente no Monte Moriá, lá em Jerusalém. No Monte Moriá, em Jerusalém. E lá não existe mais o templo, e sim um templo mesquita, né, da religião muçulmana, o islamismo. E, como eu disse a vocês, já existe uma movimentação em torno justamente da reconstrução desse templo dos judeus. Já existe, né, cerca de 70 especiarias já prontas de ouro, né, para justamente ser ali colocado no templo, como a exemplo do candelabro, né, a exemplo de tantas outras especiarias, como a capa de ouro do sacerdote. Né. Sacerdotes já estão sendo preparados, né, para os rituais, né, que acontecem no templo. Quer dizer, tem toda uma preparação e também um proclame, né, um convite a todos os judeus espalhados no mundo, né, para que regressem para Jerusalém, para justamente, né, já programar esse momento aí. E presidentes, né, norte-americanos já assinalaram esse desejo de ajudar os judeus, os israelitas, a reconstruir esse templo. A exemplo de Barack Obama, a exemplo de Trump, né, que ele já anunciou que tem essa pretensão de fazer com que o Estado de Israel, que já é um Estado, né, reconhecido mundialmente, né, inclusive pelo voto de um brasileiro no ano de 1948, Israel, que era só uma civilização, né, passou a ser um Estado oficialmente reconhecido no mundo. Então, esses eventos aí históricos, esses eventos até cotidianos da contemporaneidade já aponta, já mostra que tudo está, né, de forma célere, passo a passo, acontecendo para que estes fatos, né, se concretizem. Né? E quando tudo isso estiver pronto, né, o templo estiver pronto, ele justamente vai ser profanado pela figura do anticristo. Pela figura do anticristo, que como eu disse, né, anteriormente, no programa anterior, ele queria ser como Deus, ele quer ser como Deus, ele quer se parecer com Deus, e ele quer ser adorado como Deus. E ele vai tomar justamente o templo de Jerusalém, vai se assentar no templo e vai exigir adoração, né, a ele como Deus. E onde é que está registrado isso? Está registrado isso aqui também na Epístola de João. Se você for lá para o capítulo 4, versículo 3 e 4, diz o seguinte: E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio como carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste e que há de vir, e eis que está no mundo. Mas a gente vai também para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que lá fala minuciosamente de como esse anticristo ele vai se comportar. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2,
a gente vai ler aqui alguns versículos, a partir do 4. A partir do 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição. Ele estava, Paulo, se referindo justamente à figura do anticristo. Esse aí da abertura dos selos. A abertura do primeiro selo já começa com a aparição, com a manifestação desse anticristo, que vem sentado num cavalo branco, trazendo essa falsa paz que a gente vai comentar um pouquinho para vocês. Tá certo? Então, sem que antes venha a apostasia e a manifestação do homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então haverá uma perseguição, né, desse anticristo contra as pessoas, principalmente aquelas que servem a Deus. Ele vai começar a perseguir, vai ser um momento de apostasia, porque muitos vão temer, muitos vão ficar com medo, e por causa disto, ele vai perseguir estas pessoas. Né? Haverá um tempo em que será proibido se ler a palavra abertamente, pregar como eu estou fazendo agora aqui. Né? As pessoas não vão ter liberdade de culto, ele vai controlar tudo, ele vai controlar as informações, principalmente aquelas que fazem menção acerca de nosso Deus. Então, continuando aqui os versículos. O qual se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, olha só, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Viu o que eu disse a vocês? Então ele vai usar justamente os olhares de todo mundo, que vão se voltar para Jerusalém, ali naquele templo que será reerguido, será reconstruído, e ele vai ter uma cadeira lá cativa, e lá vai se assentar, querendo ser adorado de lá como Deus, né? Querendo se parecer como Deus, querendo ser igual a Deus. Né? Então, aqui vocês veem que o filho da perdição, ele vai inicialmente, para chegar nesse intento aí, enganar as pessoas, para que as pessoas confiem nele. E ele, como eu disse a vocês, vai fazer um pacto aí, e aí a gente coloca aí a figura de linguagem do arco, né, uma aliança, vai firmar uma aliança com a humanidade, e as pessoas vão olhar para ele e vão ver nele uma esperança nunca antes vista. E a gente vê nesses últimos dias angustiosos, né, dias difíceis, as pessoas não se entendem, as pessoas estão cada vez mais desesperançosas, né, com os políticos, né? Existe uma crise mundial aí, econômica, política, né, marcada no mundo, e a gente todos os dias vê, né, que tem que ter uma pacificação nos problemas todos que a humanidade vive, né? Uma crise assim crescente, cada vez mais árdua e mais perigosa, que já vai, né, se mostrando cada vez mais a revelação dos fatos acontecendo no sentido de se cumprir justamente as profecias sagradas. Tá certo? Então, dando continuidade lá à leitura do livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 1, a gente vai ler agora o versículo de número 1, e justamente interpretando ali o que diz esse versículo 1 do capítulo 6 de Apocalipse. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, eu disse a você que são um total de 7 selos. O primeiro selo que se abre, se revela este cavaleiro branco, que, como eu disse a vocês, é o anticristo. E ele vem justamente trazer essa falsa paz. Uma paz, né, que as pessoas estão buscando. Hoje as pessoas não têm paz. As pessoas estão trancadas dentro de casa por causa de uma violência crescente. Né? Todo dia mortes o tempo todo. E a violência não é um privilégio só do Brasil. A violência é em todo mundo. Em toda parte do mundo você vê guerra. Né? Você vê cada vez mais as pessoas se mutilando, brigando por território. Então, ele quando vir, ele vai justamente eliminar pelo seu poder, né, de persuasão, pelo poder da palavra, que ele vai vir, né, com uma palavra forte, uma palavra de união, né, trazendo uma união, uma falsa união, para todos se agregarem, né, e ficar às dispensas dele, para que depois ele possa controlar essas mesmas pessoas. E vai haver todo um controle, né, a partir dele, em função, né, de uma paz que as pessoas estão buscando aí o tempo todo, né? Porque as pessoas vão ter segurança financeira. Quem não quer hoje, né, ter segurança financeira? As pessoas estão buscando isso. As pessoas estão cada vez mais sem empregos. Os empregos estão praticamente escassos no mundo, né? Principalmente em países como o Brasil, né? Empregos faltando, né? Guerras por tudo que é canto.
Então, a violência também cada vez mais crescente. Eu tenho sempre tocado nessa tecla que o mundo está cada vez mais num turbilhão de acontecimentos que vão apontando para a necessidade de alguém que resolva. Né? As eleições vêm aí e mais uma vez os brasileiros desacreditados de novo com os políticos. Por quê? Porque, né, todos que entram, né, repetem as mesmas ações, né, dos anteriores. Então tem que ter alguém para colocar ordem na casa, colocar ordem no mundo. E as pessoas serão convencidas de que esse alguém será o anticristo. Que, como eu disse a vocês, não foi revelado ainda. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus ainda está presente na terra. Alguém que resiste, que é o Espírito Santo de Deus, está na terra. E ele só vai poder se manifestar, conforme a epístola, a epístola de João, que a gente acabou de ler para vocês, quando, né, o Espírito Santo de Deus daqui da terra se retirar. Então, ele vai se revelar e vai justamente trazer esta sensação durante 3 anos e meio iniciais, num total de 7, né, de uma paz assim que as pessoas estão precisando. Inclusive lá, né, as tensões no Oriente Médio. Ele lá no Oriente Médio ele vai promover justamente essa missão de paz. E já está havendo, né, rumores de uma mobilização mundial por parte dos senhores do mundo no sentido de unir, né, os israelenses, né, que estão lá ao lado de nações inimigas, né, se confrontando o tempo todo para realizar justamente essa missão de paz, para que haja, né, a paz entre esses povos aí que o tempo todo ao longo da história brigaram, né, por territórios. Os árabes de um lado buscando um ponto lá, um território onde pudesse lá fazer o seu estado, né, e eles dizem e afirmam que o estado onde eles farão a sua pátria será lá em Jerusalém, né, todos adotam Jerusalém como a sua pátria, como detentores e herdeiros deste solo, né? Assim como também os judeus que já estão instalados por lá, né? O Estado de Israel que já está instalado por lá, também declaram que são donos desse território, que Deus os prometeu através ali da história antiga de Abraão. Então, sempre por causa disso, por causa de terra, houve esses focos de tensão o tempo todo por lá em Jerusalém. E justamente o anticristo, ele vai aparecer com um grande diplomata e vai promover a paz entre esses povos aí. Então, durante 3 anos e meio vai haver uma paz, né, onde ele vai controlar tudo, ele vai dar tudo que as pessoas precisam, que é o poder de gastar. Quem não quer, né, hoje em dia ir no shopping, né, e gastar o que quiser com o seu cartão de crédito. Então vai haver o quê? Um melhoramento financeiro, uma ascensão financeira, um crescimento financeiro, né? Hoje eu estava lendo, né, em alguns portais, muitos locais do mundo já vivem uma crise declarada na própria Europa, né? Tem uma crise aí, né, envolvendo alguns países praticamente europeus quebrados. O Brasil também vive, né, uma suposta crise. Enfim, vários pontos do mundo com um efeito dominó, porque a economia está interligada. A economia está interligada uma à outra. Então, quando acontece, por exemplo, um problema, né, com os Estados Unidos, ou mesmo um país como a China, isso mexe em toda a estrutura econômica do mundo. Então, o mundo, ele vem justamente se preparando para que este homem aí, né, no período de 3 anos e meio, ele traga a solução para esse tipo de problema. Por quê? Porque os bancos mundiais vão estar ao lado dele, né? Os homens poderosos, as autoridades do mundo todo vão estar ao lado dele, promovendo justamente, né, o congregado da solução dos problemas que a população mundial necessita. Então este cavaleiro branco vem fazer uma aliança mundial com as pessoas, bem como vem justamente reinar de forma única, porque haverá um líder, uma liderança mundial para o mundo todo, né? Todos estarão com os olhos voltados para este homem, o filho da perdição. Este homem, o que ele é? Ele é a própria encarnação de Satanás, o filho da perdição. Assim como as pessoas receberam o Messias e aguardam o retorno do Messias, que é a encarnação de Deus na terra, que é Jesus, né, que veio para justamente se humanizar e trazer toda a divindade de Deus aqui para a terra. O anticristo, ele justamente é aquele homem que vem justamente encarnar a figura da perdição, o homem da perdição. Vem justamente encarnar o próprio Satanás aqui na terra, para justamente governar esta terra. Isso tudo é bíblico. Isso tudo está presente na palavra de Deus.
O versículo 3 do capítulo 6 de Apocalipse, a gente vai agora entrar para a abertura do segundo selo. Porque, como eu disse a vocês, a igreja já não está na terra, o Espírito Santo já não está na terra, o arrebatamento já aconteceu, o anticristo já é manifesto, né? Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 6, lembrar que, né, isso é algo futurístico e está cada vez mais próximo, mais perto de acontecer. E no versículo 3 do capítulo 6 de Apocalipse, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então o segundo cavalo é o vermelho. O branco a gente falou para vocês que é a falsa paz. O vermelho indica o quê? Guerra, derramamento de sangue. O anticristo ele vai gostar de guerra. A gente já tem, né, homens, né, que gostavam muito de fazer guerra. E hoje a gente sabe que a indústria do armamento mundial, ela lucra muito dinheiro. E às vezes eu me pego a perguntar, né, por que tanto investimento em armamento, tanto investimento em armas de guerra, se a população do mundo está procurando paz? É porque o espírito do anticristo está no mundo, como a gente viu em João. O espírito do anticristo, por estar no mundo, ele cada vez mais incentiva, né, as pessoas, a indústria bélica a produzir cada vez mais armamento. E às vezes eu me pego a questionar por que a nação brasileira, né, ela permite que armas adentrem nas suas fronteiras, onde a solução é fechar e não permitir que as armas entrem por lá. Porque existe tanta gente, né, de posse de armas de fogo, de alto poder bélico, né, como um fuzil .50, né, que derruba até aeronaves, encontrada aqui com uma apreensão feita aqui na própria Paraíba, em João Pessoa, na mão de pessoas de má índole. Né? Porque o Estado brasileiro perdeu o controle com relação à entrada de armamentos no país e a crescente violência em decorrência do tráfico de armas. É porque justamente existe um espírito ruim, um espírito mau do anticristo, que já vai preparando para que haja muitas guerras, várias guerras, e o anticristo vai gostar de fazer guerra. Eu lembro-me de um presidente muito conhecido, né, norte-americano, o Bush, né? Ele era um ávido admirador de guerras, e ele gostava de fazer guerras. E lá ele ostentava, né, o poderio bélico americano, né? E fez várias guerras, né, acontecerem em sua época como presidente. Se cogitou, né, até a possibilidade dele ser um anticristo, né? De ser um anticristo justamente por promover. E ele tinha um apoio de quê? Do parlamento, tinha um apoio do país, né? As pessoas se alimentam de guerra. Você vê aí, né, o consumo de filmes de ficção, onde tem como pano de fundo as guerras. As pessoas consomem esse tipo de produto, as pessoas consomem e gostam de ver violência. Os programas, né, policialescos, né, que existem hoje, por exemplo, aqui no estado da Paraíba, né, que eu não vou citar nomes, né, que alimentam o quê? Uma clientela, um público, né, por causa de quê? Da violência, né? E as pessoas gostam de assistir. Então é um produto que é extremamente consumido. Então haverá justamente com a abertura desse selo, né, a inserção de guerras, de sucessivas guerras. Aí você pode dizer, não, mas já houve muitas guerras. Inclusive o próprio Jesus, ele até falou a respeito das guerras. Que haveria guerras e rumores de guerra, mas não era ainda o fim. Existirá guerras muito piores, muito mais sangrentas. Guerras que vão dizimar milhares de pessoas, muito mais do que foram dizimadas na Segunda Guerra Mundial, na década de 40, ou em 14, ou no ano 14 a 18, na Primeira Guerra Mundial, ou tantas outras guerras sangrentas que a história anuncia. Então, haverá guerras muito piores e muito mais sangrentas do que foram essas que eu acabei de citar. Justamente por quê? Porque esse vai ser um momento em que o anticristo ele vai se divertir. E ele vai se divertir trazendo o quê? Todas essas guerras, né, para matar milhões e milhares de pessoas. E a figura que nos traz aqui é a figura de uma espada. O que é que indica a espada? O cavaleiro que estava sentado neste cavalo vermelho, ele trazia consigo uma espada. A espada indica o quê? Guerra, né? Indica guerra, várias guerras, muitas guerras. E diz aqui o versículo, e foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros. Não é isso que está acontecendo hoje? Tudo se encaminha para esse desfecho aqui, final.
As pessoas hoje se matam umas às outras por causa de quê? Da facilidade na aquisição desses armamentos. E já se cogita até na liberalidade das armas de fogo para o cidadão comum, né? Então tudo está o quê? Se preparando para esse desfecho. Foi determinado que ele tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi lhe dada uma grande espada. Quer dizer, essa grandeza da espada já anuncia o quê? Né? Uma guerra muito grande, uma guerra sangrenta, derramamento de sangue. E qual é o resultado das guerras? O resultado das guerras após, né, esse grande evento fatídico é justamente trazer para a população insegurança, medo, fome. E no próximo selo que a gente vai ver, a gente vai constatar justamente a existência, depois dessa guerra grande e sangrenta, promovida pelo próprio anticristo, outro evento que vai marcar também a grande tribulação, como está escrito aqui no versículo 5 do capítulo 6. E havendo aberto o terceiro selo, então a gente viu o primeiro selo, que é a manifestação do anticristo, que é quando ele vai se revelar para o mundo, trazendo uma falsa paz, e depois, na abertura do segundo selo, ele mesmo vai acabar com a paz que ele veio trazer, porque era fingida, uma paz que não existe, para justamente, né, fazer sucessivas guerras sangrentas, com poder mortífero de matar milhares de pessoas. Aí o terceiro selo é mais um evento, mais um acontecimento. Quando ele abre o selo, o terceiro animal anuncia, vem ver, e olha, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele, assentado, tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O preto significa o quê? Fome. Sempre depois de guerra, vem o quê? Fome, dificuldade financeira. Por quê? Porque se gastou, se investiu o dinheiro em guerras. E as pessoas também que sofrem, as vítimas da guerra, sofrem com isso pós-guerra, né? Geralmente, depois de grandes guerras, vem grande dificuldade financeira, principalmente crise de abastecimento de alimento. E o cavalo preto, trazendo aquele cavaleiro, justamente vem trazer o quê? Essa crise, esta fome apocalíptica, né? E ele traz, a Bíblia diz aqui, que ele traz como figura de linguagem a balança na mão. Essa balança indica o quê? Que haverá o quê? Um juízo, mas não um juízo de Deus, né, sobre a face da terra. Porque Deus vai entregar, vai permitir que as pessoas sejam entregues à sua própria sorte, à sorte do anticristo. Né? E as pessoas terão ali fome, passarão fome, porque diz aqui no versículo 6, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia uma medida de trigo por 1 denário. O denário era uma moeda romana, que a pessoa trabalhava o dia todo, e depois do dia de trabalho ele recebia aquela moeda ali, o denário. E por 3 medidas de cevada por um denário. Significa o que essa ilustração? Significa que as pessoas vão trabalhar muito para ter em troca muito pouco, né? Por quê? Porque as pessoas passarão dificuldades e terão que trabalhar muitíssimo, praticamente o dia todo, para receber no final ali o básico, o mínimo do mínimo para se alimentar. Então as pessoas procurarão o alimento, né? E não terão até o dinheiro, o denário, mas não encontrarão alimento facilmente nos supermercados. Eu me lembro agora, né, da crise, né, com a greve dos caminhoneiros, né, uma crise no abastecimento de alimentos nos supermercados, e foi um verdadeiro caos. Imagine isso aí, 1000 vezes mais intenso, né, na época da grande tribulação, onde as pessoas vão procurar o alimento nas despensas dos supermercados, nas prateleiras dos supermercados, e não encontrarão. Então haverá, após grandes guerras sangrentas e dizimadoras, um período também de intensa fome, de muita fome também sobre a face da terra. Então, versículo 7, dando continuidade. E havendo aberto o 4º selo, ouvi uma voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Então, a gente viu e tratou com vocês do primeiro cavalo branco, que trazia um arco, que trazia um homem que trazia na mão um arco e uma coroa que vem para reinar, fala do anticristo. O anticristo,
ele por 3 anos e meio promove uma falsa paz, fazendo apenas uma recapitulação, para a gente não se perder, porque o assunto é denso, né? O assunto é importante e a gente precisa tratá-lo detalhadamente. É importante que você tenha conhecimento disso. Então ele traz consigo que uma coroa para reinar, então ele vai governar sozinho o mundo. Ele vai ser o iníquo, o homem da perdição, aquele que Satanás preparou, né, para dominar as pessoas, para fazê-las, para controlá-las, né, para inserir na testa delas, né, isso a gente vai tratar depois, ou na sua mão direita, a marca do anticristo, que é o número 666, que é a marca da besta. Isso a gente vai tratar depois, porque a gente vai sempre estar trazendo temas de Apocalipse para vocês. Não? Então, na abertura desse quarto selo, aliás, na abertura do segundo selo, tem um animal, o cavalo de cor vermelha, que é justamente as guerras. Ele vai acabar com a falsa paz que ele trouxe e vai começar a promover guerras sucessivas. E o cavalo, o cavaleiro que estava sentado sobre ele, traz uma grande espada. Espada como símbolo de guerra. Como símbolo de guerra. O terceiro selo, quando se abre, o próximo cavalo a se apresentar, o cavalo de cor preta. Indica o que? Fome. E ele traz na balança, o cavaleiro, uma balança na mão. Indicando o que? Um juízo, uma sentença sobre a humanidade. As pessoas vão ter fome e não terão alimento com facilidade. Como diz aqui, né, no versículo 6, uma medida de trigo por um denário. O denário é o que? Uma moeda romana antiga que era pago às pessoas que trabalhavam o dia todo. Então as pessoas elas vão ter que trabalhar muito, isso de forma escrava, para ter o mínimo do mínimo para poder se alimentar. As pessoas passarão fome. E a gente faz aqui uma referência importante, quando a gente falou da greve dos caminhoneiros e o desabastecimento de comida na terra, aqui em João Pessoa, no Brasil inteiro inclusive, né? E a gente viu o quanto é difícil. Imagine isso 1000 vezes agravado na época da grande tribulação. Então haverá um caos por causa da falta de alimento, e as pessoas morrerão de fome mesmo, como morrem em alguns lugares do mundo, como a África, por exemplo. Então o quarto cavaleiro, que é por ocasião da abertura do quarto selo, vai apresentar-se de cor amarela. Né, de cor amarela. E o amarelo significa o quê? Morte. Olha o que diz o versículo. E eis o cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome Morte. E o inferno seguia. O inferno seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra. Então haverá o quê? Uma dizimação em massa coletiva mesmo, mundial. Por causa de quê? Por causa da fome, né? Porque nesse cavalo amarelo aqui, vai ser dado a ele poder para matar a quarta parte da terra com espada, que é guerra de novo, né? Guerra mais uma vez, com fome e com peste. Com pestes. Que pestes são essas? São as pragas, né? As doenças incuráveis, muitas vezes trazidas e criadas até por causa, vamos assim dizer, de maus hábitos, como é o caso, por exemplo, da dengue, né, do mosquito da dengue, que traz ali o Aedes aegypti, né, que vem aí através de metamorfoses, né, agravando cada vez mais a doença, né. A gente já vê aí o Zika vírus, né, como um vírus causador da microcefalia, por exemplo. Então são pragas mesmo, que vão ser derramadas sobre a terra, né, semelhantemente daquelas que houve no Egito, né, onde o mar virou sangue, né, onde as águas viraram sangue, as fontes de água viraram sangue, a do piolho, a das rãs. Então teve ali, né, várias pragas que foram derramadas no Egito por causa da desobediência deles e por causa do endurecimento do coração de Faraó. Então, por que essas pragas todas, junto com a fome, com a guerra, vai ser derramado sobre a terra? Justamente por causa da desobediência, né, das pessoas. Né? A gente vê tanta injustiça hoje e às vezes as pessoas se perguntam, né, quando é que haverá, né, um dia em que os maus serão enfim vingados, né, justamente por ocasião dessa nova era aí, da grande tribulação que vai acontecer no planeta Terra, com certeza. Então esse cavalo amarelo aí, e o que estava sentado sobre ele, foi dado o poder de trazer esses elementos aí, a espada, que são as guerras, né? A fome, né? E também a peste, que são as pragas, e também as feras da terra, que vem justamente, né, trazer um rol aí, uma coletânea, né, de atos mortais contra a humanidade. Então, versículo 9, e havendo aberto dessa vez o quinto selo, eu vi debaixo do altar
as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, nesse quinto selo, quando se abre esse quinto selo, João, na visão, ele vê pessoas, né, pessoas ali que foram mortas por causa do testemunho de Deus, por causa da palavra de Deus. Então haverá também na grande tribulação pessoas, né, que vão servir a Deus, que vão ser perseguidas pelo anticristo e por causa disso vão ser martirizadas, vão serem mortas. E João, ele justamente vê essas pessoas num lugar seguro, né? E eles clamam ali, né, no versículo 10, como diz aqui, clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus servos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, o que é que Jesus diz aqui? Que foi dado para eles uma palavra de consolo, porque eles clamavam e diziam: até quando, ó santo dominador, vai acontecer o dia em que nós seremos vingados por causa do sangue que foi derramado de nós por amor da tua palavra? Em outras palavras dizendo, né? Trazendo aqui uma linguagem mais acessível, né? E é dito que eles aguardassem um pouco, aqui no versículo 11, né, que esse dia ainda ia chegar, que aguardasse um pouco mais, porque ia ser completado, né, outras tantas pessoas que passariam por esses martírios também, e que se ajuntariam, né, a eles como verdadeiros conservos. Então essas pessoas, elas vão ser perseguidas duramente, porque haverá um tempo de crise religiosa, e que as pessoas, elas não vão poder pregar abertamente, como estamos fazendo aqui agora. Por quê? Porque o anticristo vai persegui-los, juntamente com as pessoas que vão ser seus companheiros e torturadores destas pessoas aí. Muitos perderão a vida por amor do evangelho nessa época aqui, tá certo? Então a gente vai ficar por aqui até o quinto selo, até a abertura do quinto selo. É quase 4h30, a gente está encerrando. Então o que é que a gente viu até agora? A gente viu até agora o quê? A abertura dos selos. A gente viu a abertura do primeiro selo, do segundo selo, do terceiro, do quarto e do quinto. No primeiro selo que se abriu, a manifestação do anticristo, né, trazendo falsa paz. O cavalo branco indica paz, mas essa paz não é uma paz verdadeira, é uma paz enganosa. No segundo selo que se abre, sai dali um cavalo vermelho, de cor vermelha, e o cavaleiro que estava sobre ele com uma grande espada. Prenunciando o quê? Prenunciando as guerras, prenunciando várias guerras sangrentas, uma grande guerra mundial que vai fazer com que as pessoas, né, sejam mortas de forma em progressão geométrica, de forma grandiosa. Milhares de pessoas vão morrer no mundo. E depois dessa guerra, né, vai haver fome. E é quando abre-se o terceiro selo, que é o cavalo preto, e o que estava sobre ele trazia uma balança, a balança do juízo. Vai haver fome mortal na face da terra. Então o quarto selo, que é o posterior, né, traz mais um cavalo, que é o cavalo amarelo. O cavalo amarelo, ele é mais agressivo. Por quê? Porque ele vem trazendo o quê? Morte, fome, peste e feras da terra, tudo para torturar as pessoas. Haverá um tempo de muita fome, pessoas vão morrer de fome, né? Haverá também um tempo de várias outras guerras também, de vários estupins de guerra no mundo, de pragas, né? Grandes pragas mortais que também vão, né, dizimar pessoas no mundo, né? E também pessoas vão ser torturadas por animais mesmo, né? Haverá várias torturas, várias mortes em decorrência, né, da abertura deste selo aí, deste quarto selo, trazendo esse cavalo amarelo. Lembrar que a figura do cavalo é uma figura de linguagem. O cavalo indica o quê? O cavalo indica força. Então esses acontecimentos aí vai vir com muita força. O cavalo também é um instrumento de guerra. A gente já disse no programa anterior que o cavalo é utilizado pelas forças armadas como instrumento de guerra. E era muito utilizado antigamente nas guerras antigas, os cavalos, nos embates, né? Então o símbolo do cavalo aí indica que essas coisas que vão acontecer brevemente na grande tribulação vão vir com muita força e vai trazendo aí as guerras, a morte, a fome, né? As chagas malignas, né? As pragas
que serão derramados sobre a face da terra. Haverá uma perseguição, né, de cristãos em todo o mundo. Haverá mortes, martírios por causa disso. Cristãos vão ser degolados, cristãos vão ser perseguidos, cristãos vão ser mortos e torturados, né? E tem ali um número, e ali a gente acabou de ler também que haverá um número de pessoas que passaram por que passaram a vida como mártires, como homens perseguidos e mortos por causa do testemunho da palavra, e tantos outros, né, que ainda vão ser. Então, isso aí, quando vai ser aberto o quinto selo, é que essas coisas vão acontecer. Então, falta mais 2 selos, né? Mais 2 selos. Falta o 6º selo, que a gente vai tratar com vocês no próximo programa. E este selo é incrível, porque vai haver sinais nos céus, como eclipse, escurecimento do sol, né? Que haverá também estes eventos aí. Vai haver também uma fome marcada por causa justamente, né, desses eventos naturais, que vai queimar uma parte da vegetação e das árvores da terra, promovendo fome também, trazendo fome também, que vai justamente se dar com a abertura do 6º selo. E o 7º selo, o sétimo e último selo vai marcar o toque das 7 trombetas. E as trombetas que vão ser tocadas, e fazendo só uma preliminar, né, as trombetas que vão ser tocadas também vão marcar vários eventos catastróficos, né, eventos naturais e sobrenaturais, né, que vão intensificar cada vez mais, né, essa problemática da grande tribulação no mundo. E depois das 7 trombetas, no toque da última e 7ª trombeta, vai ser derramada as taças da ira de Deus. É quando justamente o Senhor, né, vai vingar, né, por causa justamente, né, de toda a injustiça que foi promovida, principalmente, né, contra o seu povo, né, porque, como eu disse a vocês, e comentando aqui na abertura do 5º selo, que houve muitas mortes a cristãos. É quando o Senhor vai descer dos céus, aliás, é quando o Senhor vai permitir com que anjos derramem sobre a terra as taças de sua ira, e vai haver grande intensificação da tribulação, que já é muito densa e terrível, e se intensificará cada vez mais com o derramamento dessas taças aí. Tá certo? É muito assunto, né? A gente correu um pouquinho, mas esse, meus irmãos, é a mais absoluta verdade. Isso aqui que eu estou dizendo a vocês é a palavra de Deus. A gente não pode deixar de passar, né, para vocês esses acontecimentos aqui. Se você crê na palavra, aliás, se você crê ou não crê, isso vai acontecer. Crendo ou não, né, essas coisas vão acontecer. E a gente já vê nos dias de hoje o princípio das dores, né, que o Senhor já tinha dito. Se está difícil hoje, imagine durante a grande tribulação. Imagina quando, né, acontecer a grande tribulação. Aí é que as coisas, como diz, né, aí é que as coisas vão intensificar cada vez mais, e a situação vai ser marcada por densa, grande e terrível grande tribulação. E a gente tem uma série de versículos aqui. Eu já vou começar o outro programa, se Deus quiser, com esses versículos, com essas referências aqui, em Jeremias, em Ezequiel, em Daniel, mostrando, né, a combinação de Apocalipse com outros profetas do Antigo Testamento, mostrando e atestando que esses fatos de fato, né, estão para acontecer. Então a gente aqui no dia de hoje delineou, né, da abertura do 1º selo até o 5º, os eventos que vão acontecer. Então, meu amigo, se prepare, se arrependa, né? Se converta ao Senhor, passe a ter uma vida com o Senhor, né? Para que você não possa experimentar, né, as taças, por exemplo, da ira de Deus. Porque a ira de Deus que vai cair sobre a terra não vai ser para os fiéis, não vai ser para os salvos, não vai ser para os santos, e sim para os filhos da desobediência. Esta é a mais pura realidade. Então, se você acredita na palavra de Deus, por favor, né, aceite-o no seu coração e passe a viver uma vida com Ele, uma vida de fidelidade com Ele, né? Guardando a sua palavra, esperando e amando a sua volta, deixando os prazeres dessa vida para lá, porque esse mundo é passageiro, esse mundo vai viver a grande tribulação e vai ser difícil. Então estou anunciando para vocês aqui algo que muitos me terão como até louco, né? Muitos não creem, não acreditam nisso, como não acreditaram em vários outros profetas, como não acreditaram, por exemplo, em Noé, como não acreditaram no próprio Jesus, o chamaram de louco, né? O crucificaram, o condenaram, porque ele trouxe uma mensagem, né, de salvação, mas uma mensagem também de juízo futuro. Ali no capítulo 24, pega a Bíblia, leia o 24 em diante, capítulo 24, versículo em diante, e leia valendo lá o que o próprio Jesus falou a respeito da grande aflição, a aflição dos dias finais. Então tudo isso está para acontecer, meu amado.
Está para acontecer, minha amada. Você não pode se esquivar disso. Como eu disse a você, você acreditando ou não, você pode até dizer, rapaz, esse camarada está falando um monte de besteira, um monte de coisa de crente fanático, chama até isso de fanatismo religioso, mas eu quero dizer que a palavra de Deus, ela é a verdade. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Então aquilo que está escrito aqui, nas páginas do Apocalipse, elas vão acontecer e já está tudo caminhando para isso. Tudo está sendo preparado para esses dias de grande tribulação, repito, de grande tribulação, onde as pessoas elas vão pedir para morrer, vão desejar morrer e não vão poder, porque a morte vai fugir delas num dado momento. Como eu disse a vocês também, haverá muitas mortes por causa de intensos sofrimentos. As pessoas vão ser torturadas por um homem, por um filho da perdição, que tem hoje sede pela sua vida, tem hoje sede para te matar, para tirar a sua vida, e tirar a sua vida sem Deus. Mas Deus não permite, sabe por quê? Porque o dono da vida é Ele. Deus é o dono da vida, Ele está te dando oportunidade o tempo todo para você se arrepender e servi-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. E deixar esse mundo de pecados para lá e viver uma vida com Cristo, com fidelidade com Cristo, dentro da sua palavra. Então é isso que eu quero deixar para vocês, meus amados. E a gente vai dar continuidade no estudo do Apocalipse. No próximo programa a gente vai estudar com vocês a abertura do 6º selo, do 7, e a gente vai começar a falar do toque das trombetas. E cada trombeta vai evidenciar vários eventos também na grande tribulação, e vocês vão aprender conosco em nome de Jesus.